Olá, pessoal! Como vocês estão? Então, hoje nós damos início a um novo plano de estudos, né? Que começa hoje, dia 15, segunda-feira, e vai até na quinta-feira, dia 18, com as propostas de português, matemática, ciências e filosofia e história e geografia. Então, hoje, segunda-feira, né? É o nosso dia de língua portuguesa, então nós vamos aqui para a primeira parte do plano de estudos, né? Onde nós vamos continuar a estudar sobre o gênero poema. Então, para começar, pessoal, você vai abrir lá na página 51 da apostila do livrão em língua portuguesa, onde nós temos 4 questões de interpretação a partir do poema do Pedro Bandeira, chamado Pontinho de Vista. Então, você vai ler esse poema com bastante atenção e vai apreciar a leitura dele, certo? Então, esse é o poema, né? Pontinho de Vista, do Pedro Bandeira, aqui na página 51 do livrão, da apostila em língua portuguesa. Depois que você fez a leitura do poema, apreciou, você vai refletir. O que você achou do poema? Você gostou, não gostou? O que você achou interessante? E em sua opinião, por que o título do poema é Pontinho de Vista? Pense um pouquinho sobre isso, reflita sobre o título e sobre o que o poema fala. Em seguida, você vai responder as questões 2, 3 e 4, lá da página 51 do livrão, né? Logo abaixo do poema. Então, a questão 1 da página 51 é o próprio poema, né? A leitura. Depois, temos a questão 2, a questão 3 e a questão 4. A questão 2, pessoal, fala sobre tipos de frases. Frases afirmativas e exclamativas. Mas esse não foi um tema de estudo que a gente teve esse ano, né? Talvez você já tenha visto em algum momento sobre os tipos de frases, mas a professora vai fazer uma contextualização, uma explicação na videoaula de hoje, ok? Então, acompanhe a seguir, para que você consiga responder e entender bem essa questão 2. Vamos lá, então. Tipos de frases. Aqui nós temos uma tirinha bem legal, que nos dá um gostinho, né, de diferentes frases que nós temos. Então, o caracol começa dizendo: e então, alguma ideia para um novo pensamento? Um conceito que abale o mundo velho e traga esperança? Então, a Joaninha diz: amar ao próximo. Esse é meio batido, né? Mas não foi testado ainda, diz a Joaninha. Então, essa tirinha aqui que nos traz uma reflexão bem interessante, né? Ela também mostra diferentes tipos de frases. Frases interrogativas, frases exclamativas, frases declarativas, e sobre elas que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Nós já conhecemos diferentes sinais de pontuação que são utilizados nas frases, não é mesmo? A gente conheceu ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, e nós aprendemos o uso de cada um deles, certo? E vimos então que a pontuação, os sinais de pontuação, eles dão sentidos às frases, né? Eles nos ajudam a empregar o sentido que a gente quer dar. Se eu quero fazer uma pergunta, eu preciso elaborar a minha frase com ponto de interrogação ou de uma forma que dê sentido de pergunta. Mesma coisa se eu quero exprimir uma emoção, né? Eu preciso colocar um ponto que me faça entender, dar o sentido disso. Porque uma frase sem pontuação, dificilmente ela vai ser compreendida por quem vai ler ou por quem vai me ouvir. É a mesma coisa se eu não coloco entonação na minha fala. É difícil, às vezes, as pessoas entenderem o que realmente eu quero dizer. E como os sinais de pontuação nos ajudam a dar sentidos às frases, eles nos ajudam também a classificar e a entender as frases em seus diferentes tipos. Então, nós já vimos, tem frases que eu escrevo, que eu falo, fazendo uma pergunta, né? Então, o sentido da frase é fazer uma pergunta. E esse é um tipo de frase, tem um nome para esse tipo de frase.
Assim como uma frase que vem ser uma resposta, que vem declarar algo. Ela também tem um nome específico, né? Então, esses nomes das frases nós vamos conhecer hoje. Então, nós temos frases que nós chamamos de declarativas, frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas e frases optativas. Nós vamos conhecer com calma cada uma delas. Pessoal, no livro nós não vamos estar trabalhando, praticando os tipos de frases, fazendo exercícios sobre este tema. Agora, né? Mas como ele aparece ali na questão 2, falando de frases exclamativas e afirmativas, não tem como a prof não explicar sobre isso, porque senão vai ficar algo totalmente sem sentido e descontextualizado para vocês, tá bom? Esse tema ele ainda vai ser estudado bastante por vocês, certo? Mas não neste momento com aprofundamento, certo? Então vamos lá, estamos falando sobre os tipos de frase, mas afinal, o que é uma frase? Qual é a definição de frase? Frase é um enunciado que tem um sentido completo. E o que é o enunciado, então? Enunciado é a mesma coisa que discurso, a exposição de uma ideia. Então, frase é uma exposição de uma ideia que tem um sentido completo. Frase pode ser uma só palavra ou mais. O importante é que a mensagem seja compreendida. Como assim frase pode ser uma só palavra? Vamos entender isso melhor. Por exemplo, se você estivesse andando na estrada ou mesmo na sua casa, no seu apartamento, e de repente você visse essa imagem aqui. Você poderia falar fogo, certo? Enunciar a frase fogo. E por que no caso fogo seria uma frase e não uma palavra? Porque você fez uma enunciação, você disse alguma coisa e aquilo demonstrou um sentido completo. Então, quem estava perto de você, ao você dizer fogo, provavelmente vai entender que alguma coisa está pegando fogo, ou no caso ali, alguma coisa próxima está pegando fogo. Então, fogo nesse caso não é uma palavra, é uma frase, porque ela dá um sentido completo a alguma coisa, né? Notem a presença obrigatória da pontuação para ser uma frase, porque se a gente não tem uma pontuação, fica uma palavra solta, né? Eu não tenho entonação, eu não tenho um sentido de frase. Mas com o ponto de exclamação aqui, fogo não fica uma palavra isolada, ela tem um sentido, né? De que algo está pegando fogo, você está falando, né? Dando entonação que algo sério está acontecendo, né? Mesma coisa neste caso aqui, onde está escrito, né, ou também quando for falado, silêncio. Silêncio, nesse caso aqui, não é uma palavra isolada, né? Não é simplesmente escrito silêncio, mas demonstra uma ação a ser feita, né? Um pedido de silêncio. Mesma coisa na fala, se alguém fala silêncio, a pessoa não está falando algo isolado, né? Mas sim ela está enunciando algo com um sentido completo, né? E esse sentido, então, ele passa a ser compreendido pela outra pessoa, certo? Então, de novo, aqui na palavra silêncio, eu tenho um sinal de pontuação junto. Se eu não tivesse, seria uma palavra isolada, né? Escrito aqui silêncio, ninguém ia entender que é uma frase. Por isso que o sinal de pontuação é tão importante. Outro exemplo de frase com uma só palavra, estude. Porque eu consigo entender o que deve ser feito, o sentido daquela frase, né? Então, estude, a forma como está escrita, com o ponto de exclamação, acaba sendo também uma frase, né? Agora, se nós formos olhar para essa imagem aqui, será que a gente tem como ter uma frase com uma só palavra? Se fôssemos atribuir uma só palavra, né? Talvez brincar, ou crianças, campo, bola. Qualquer uma dessas palavras sozinha, ela não daria o sentido completo do que está acontecendo na imagem, né?
Então, nesse caso, eu teria uma frase com mais palavras, como, por exemplo, as crianças estão brincando, ou as crianças estão jogando futebol, as crianças estão correndo no campo, ou enfim, qualquer outra frase, mas não em uma só palavra, né? Por isso, nós dizemos que a frase se define por um propósito comunicativo. O que isso quer dizer? Uma frase tem a intenção de comunicar algo a ser compreendido por outra pessoa, por aquele que ouve, né? Por aquele que lê. As frases podem ter um sentido que nós chamamos de afirmativo ou um sentido negativo. Então, vamos entender isso um pouco melhor através de exemplos. O que seria uma frase afirmativa? É uma frase com o sentido de sim. A menina está lendo. Eu estou afirmando que a menina está lendo, né? Estou falando alguma coisa afirmativamente. Está chovendo hoje. Novamente, né? Estou relatando algo normalmente. Obrigada pela ajuda ou obrigado pela ajuda. Eu amo essa música. Então, todas essas frases aqui são afirmativas, certo? Eu estou falando alguma coisa normalmente, isso é uma afirmativa. E o que é uma negativa? Né? Uma frase negativa. Já diz, né? Negativa, de negação. A menina não quis a sobremesa. Então, eu estou negando alguma coisa pela frase, né? Então, nas frases negativas, eu vou ter expressões de negação. Não, nunca, jamais. Outro exemplo, ontem eu não fui ao dentista. Outra frase negativa. Você não gostou do chá? Novamente, né? Com o sentido do não. Agora, então, vamos para os tipos de frases. Frases declarativas. Declarativo, como o próprio nome sugere, vem de declarar, né? Então, as frases declarativas, elas têm a intenção de dar uma informação, de declarar algo. Normalmente, né, as frases declarativas, elas terminam com o ponto final. E as declarações, elas podem ser tanto afirmativas, no sentido de sim, né, como negativas. Exemplos de frases declarativas. A sobremesa está deliciosa. Então, essa é uma frase que eu chamo de afirmativa, né? Porque eu estou fazendo uma afirmação, estou falando alguma coisa, né? Declarando algo, afirmando isso, né? Não é negativo. Agora, por exemplo, não consegui compreender essa questão. Vejam que eu tenho não aqui, né? Então, essa é uma frase declarativa negativa, né? Agora, por exemplo, o celular está tocando. Também é uma frase afirmativa, né? Uma afirmação. Então, as frases declarativas são aquelas onde declaramos alguma coisa, onde damos uma informação, seja ela afirmativa ou negativa, né? E o que seriam as frases interrogativas? Interrogativo, como diz o próprio nome, né? Vem de interrogação, de interrogar, que é a mesma coisa que perguntar, né? Então, frases interrogativas são aquelas que exprimem, que fazem perguntas, né? E essas perguntas, elas podem ser diretas ou indiretas. Muitas vezes, no caso das frases interrogativas diretas, elas terminam com um ponto de interrogação. Então, calma aí, a gente já vai entender isso, essa diferença entre perguntas diretas ou indiretas. Então, exemplos de frases interrogativas, né? Onde eu faço uma pergunta. Aqui nós temos sorvetes, né? De vários sabores, de chocolate, de creme, de pistache, de baunilha, de morango, enfim, né? Sabores deliciosos. E que perguntas que eu poderia ter sobre os sorvetes? Pergunta direta, onde eu tenho um ponto de interrogação, né? Quem quer sorvete? Qual o seu sabor preferido? São exemplos de perguntas diretas, né? Eu estou pedindo diretamente o que eu quero saber. Agora, eu também posso ter perguntas que não são diretas com ponto de interrogação, mas elas também dão ideia de pergunta, algo que eu quero saber. Por exemplo,
Gostaria de saber quem quer sorvete. Também é uma pergunta, né? Eu gostaria de saber alguma coisa. Quem quer sorvete? Então, notem que aqui eu também tenho uma pergunta, mas ela não tem o ponto de interrogação, certo? Outro exemplo, quero saber qual sabor você não gosta. Aqui eu tenho uma frase negativa, né? Mas que também faz uma pergunta. Só que essa pergunta não tem ponto de interrogação, ela não é direta, né? Mas é também uma pergunta. Então, frases interrogativas são aquelas que dão ideia de pergunta, seja uma pergunta direta com ponto de interrogação ou uma pergunta indireta, mas que eu também entendo que alguém quer saber alguma coisa, né? Alguém está fazendo uma pergunta. Nós temos também as frases exclamativas, né? Assim como temos as interrogativas que fazem pergunta, nós temos as exclamativas. E o que lembra exclamativo? Lembra o ponto de exclamação, né? Aquele ponto que a gente já conhece, que serve para eu transmitir emoções, né? Então, as frases exclamativas têm exatamente essa função de demonstrar sentimentos, emoções. Então, as frases exclamativas demonstram alegria, admiração, susto, raiva, tristeza, sentimentos. Geralmente, as frases exclamativas elas aparecem com bastante entonação, sendo assim utilizado o ponto de exclamação. Exemplos de frases exclamativas onde eu demonstro emoções. Por exemplo, que bolo delicioso! Então, eu estou exclamando, né? Estou falando algo com alegria, com emoção. Nossa, que bolo delicioso! Oh, que dia lindo! Também estou exclamando, né? Agora, no sentido negativo também de uma exclamação. Não acredito que você não agradeceu. Que falta de consideração. Então, também é uma frase exclamativa, né? Só que não no sentido positivo. Outro exemplo. Viver é tão bom, seja grato sempre. Outro exemplo de frase exclamativa, com ponto de exclamação. Nossa, como ele é inteligente! Uma exclamação também que demonstra admiração, surpresa. Ok? Então, frases exclamativas são aquelas, né, que aparece ponto de exclamação e que indicam algum sentimento. Geralmente, elas vêm com emprego de bastante entonação, como quando a gente fala, né? Nossa, como ele é inteligente! Eu uso uma entonação na fala, né? E é isso que a gente também quer transmitir com a pontuação da exclamação. Então, até agora, nós vimos 3 tipos de frases, né? As declarativas, que vem de declarar algo, né? As interrogativas, de pergunta. As exclamativas, de exclamação, de demonstrar emoções. E agora, vamos para mais 2 tipos de frases, que são as imperativas e as optativas. Esses 2 nomes são um pouco mais difíceis, né? E também um pouco mais distantes do que vocês já ouviram. Mas é tranquilo de entender também. Vamos lá. As frases imperativas podem ter como função dar ordens, conselhos ou fazer pedidos, certo? E elas podem ser finalizadas ou com ponto de exclamação, quando eu quero demonstrar com entonação, né, ou com emoção, ou com o ponto final. Então, vamos entender melhor. Quando eu falo, por exemplo, com licença, por favor, eu estou fazendo um pedido, né? Essa frase, ela simboliza um pedido. Então, é uma frase imperativa. Estou fazendo um pedido. Ou um conselho. Cuidado com a escada. Estou dando um conselho, né? Também é uma frase imperativa. Outro conselho. Pergunte à moça, ela pode te ajudar. É uma sugestão, um conselho, né? Uma frase imperativa. Ou aqui, quando tem uma ordem. Não faça isso. Então, vejam só o ponto de exclamação aqui. Frases imperativas podem terminar ou com ponto de exclamação ou ponto final. Uma outra ordem, faça a sua tarefa de ciências hoje.
Também é uma ordem, né? Uma frase imperativa, ela está mandando algo, no caso. Outra frase, jamais esqueça que eu te amo. Também é uma frase imperativa, porque eu estou fazendo um pedido, jamais esqueça. Então, eu estou pedindo para você não esquecer que eu te amo. Então, frases imperativas são aquelas que têm como função dar ordens, conselhos ou fazer pedidos. E por último, nós temos também as frases optativas. As frases optativas têm a função de exprimir desejos, uma vontade, né? Então, elas vêm trazer uma vontade daquele que está falando. São marcadas também com o ponto de exclamação. Então, vamos ver exemplos. Tenha uma ótima semana. Eu estou desejando alguma coisa, né? Demonstrando uma vontade minha. Eu desejo que você tenha uma ótima semana. E eu realmente desejo que vocês tenham uma ótima semana. Ou outro exemplo, que Deus te abençoe. Também é um exemplo de frase optativa, é um desejo que alguém fala para outra pessoa, né? Ou bons ventos o levem. Também, outro exemplo de frase que deseja alguma coisa. Espero que você aprenda. Também é um desejo que alguém demonstra por outra pessoa, certo? Então, as frases optativas são aquelas que demonstram desejos. Então, um resumão dos tipos de frases. Frases declarativas são aquelas que declaram alguma coisa, falam, né? De um modo afirmativo, do sim, ou modo negativo, do não, do nunca, jamais, né? Então, frases que declaram algo de forma positiva ou negativa são escritas com o ponto final. Sempre, né? As frases interrogativas são aquelas que fazem perguntas, podem ser perguntas diretas ou indiretas. Frases exclamativas, aquelas que demonstram sentimentos, emoções. Elas vêm acompanhadas do ponto de exclamação. Frases imperativas, aquelas que dão ordens, fazem pedidos ou dão conselhos. Frases optativas, aquelas que exprimem desejos, né? Falam de vontades. Muito bem, então, visto isso, você já consegue responder a questão 2, lá da página 51, que fala sobre frases exclamativas e afirmativas, certo? Depois, você vai responder as questões 3 e 4, que falam sobre os temas da pontuação, que nós já estudamos, e também dos adjetivos, ok? Então, você vai responder essas questões da página 51 e, em seguida, você vem aqui acompanhar a correção, certo? Então, dá um pause aqui no vídeo, responda primeiro e, em seguida, venha corrigir as suas respostas. Então, vamos lá. Para a correção, lá da página 51 do livrão da apostila em língua portuguesa. Na questão 1, dizia o seguinte: leia mais um poema de Pedro Bandeira. Pontinho de vista. Eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão! Questão 2. Copie do poema uma frase exclamativa. Então, vamos lá, né? Nós aprendemos que frases exclamativas são aquelas que demonstram uma emoção. Então, aqui no poema, Pontinho de Vista, nós temos uma emoção expressa nesse verso aqui, né? Minha nossa, que grandão! Inclusive, ele tem um ponto de exclamação, né? Demonstra uma emoção de espanto, de admiração, certo? Então, vamos ver os versos aqui no verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui no último verso, que é o número 8, nós temos uma frase exclamativa. Minha nossa, que grandão! Então, era essa que vocês tinham que copiar aqui. Depois, na letra B, vocês tinham uma frase afirmativa. Então, quando aparece essa frase afirmativa aqui,
eu estou me referindo a uma declarativa afirmativa, ou seja, uma declaração afirmativa. Então, nós temos várias, né? Eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. É um exemplo de afirmativa. Outra, tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Seria outra afirmativa, né? Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, né? Outra frase afirmativa. Então, você poderia copiar qualquer uma dessas aqui, sem ser a de exclamação, né? Questão 3. Copie o verso que indica uma fala. Que pistas ajudaram você a encontrar essa resposta? Então, a fala é a mesma onde está escrito minha nossa, que grandão. Porque vejam só, aqui eu tenho a seguinte frase, né? Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza. Eu tenho 2 pontos aqui. 2 pontos indicam fala, né? Então, ia dizer com certeza, 2 pontos, e nós temos as aspas, que também indicam uma fala, né? Uma citação. Então, a formiga, ela diria com certeza, minha nossa, que grandão, né? Então, eu tenho uma frase, que é uma fala, minha nossa, que grandão. E que pistas ajudam a gente a descobrir isso? As aspas, né? Na fala que seria da formiga, e os 2 pontos que antecedem a frase. É por meio deles que a gente consegue perceber que é uma fala. E de quem que seria a fala que você copiou? Seria da formiga, né? Porque o menino está se referindo à formiga se ela falasse. Ela olharia para ele e diria, né? Minha nossa, que grandão! Seria a fala da formiga. Questão 4. Alguns adjetivos foram destacados no texto. A quem eles se referem? Ao menino ou à formiga? Então, vamos voltar para o texto, né? Os adjetivos que foram destacados. O adjetivo pequeno, zangado e o adjetivo grandão. Então, vamos ver. Eu sou pequeno, me dizem, e fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Então, pequeno, zangado e grandão são adjetivos do menino. É ele quem diz, sou pequeno, me dizem e fico zangado. É o menino que fica zangado por dizerem para ele que ele é pequeno. E a formiga, se olhasse para ele, diria que grandão, porque ele é muito maior do que a formiga. E é ali que entra a questão do pontinho de vista, né? Porque depende do ponto de vista, ser grande ou pequeno, não é mesmo? Então, os adjetivos, eles se referem ao menino. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Vamos para a segunda parte da nossa tarde de estudos? Palavras de cá para lá, letra H. Então, lá na página 52, logo depois dessa atividade do livrão em língua portuguesa, nós temos mais um poema do Pedro Bandeira, que se chama Maluquices do H. Então, você vai ler este poema, Maluquices do H, com bastante atenção, vai apreciá-lo bastante e, em seguida, você vai refletir. O que você achou do poema? Você conseguiu perceber por que a letra H é uma letra maluquinha, na opinião do Pedro Bandeira? Então, depois de refletir sobre isso, você vai assistir a continuação da videoaula de hoje e pensar junto com a prof. Sobre os porquês da letra H ser uma letra maluquinha, como diz o poeta Pedro Bandeira. Vamos lá? Uma letra maluquinha, letra H. O poema Maluquices do H, do Pedro Bandeira, que está lá na questão 1 da página 52 do livrão. Maluquices do H. O H é letra incrível, muda tudo de repente. Onde ele se intromete,
tudo fica diferente. Se você vem para cá, vamos juntos tomar chá. Se o sono aparece, tem um sonho e adormece. Se sai galo do puleiro, pousa no galho ligeiro. Se a velha quiser ler, vai a vela acender. Se na fila está a avó, vira filha, veja só. Se da bolha ele escapar, uma bola vai virar. Se o bicho perde o H, com um bico vai ficar. Hoje com H se fala, sem H é uma falha. Ora escrita sem H, ora bolas vai ficar. Por que será que o poeta Pedro Bandeira diz que o H é uma letra maluquinha? Vamos entender? Então, olha só. Aqui no poema, o Pedro Bandeira fala assim: o H é letra incrível, muda tudo de repente. O que será que o H muda de repente? Onde ele se intromete, tudo fica diferente. Então vamos ver. Se você vem para cá, vamos juntos tomar chá. O que aconteceu nesses dois versos aqui? Temos as palavras que rimam cá com chá. E se nós formos olhar cá e chá, nós encontramos um pouquinho dessa intromissão do H, não é mesmo? Olhem só, cá e chá. Nessas duas palavras, a gente tem algo muito parecido, certo? Além do som, a escrita. Mas a gente vê que aqui nós temos um H que entrou junto do K, né? Então, o H intrometido, ele entrou aqui na palavra chá, certo? K com H no meio fica chá. Então, olha só, né? Que H danado. Outro verso. Se o sono aparece, tem um sonho e adormece. Olha só. Neste verso aqui, também temos uma intromissão do H, não é mesmo? A palavra sono, com H intrometido, vira sonho. Olha que legal, né? O H entrou aqui no meio da palavra sono e virou a palavra sonho. Próximo verso. Se sai galo do puleiro, pousa no galho ligeiro. Então, olha só, galo com a intromissão do H vira outra palavra, vira a palavra galho. Próximo verso. Se a velha quiser ler, vai a vela acender. Então, vejam aqui, nós temos o contrário. Temos primeiro a palavra com H, velha, e depois nós temos uma palavra que sem o H no meio vira outra, né? Velha, sem o H se torna vela. Agora vamos aqui para o outro lado. Se na fila está a avó, vira filha, veja só. Então, qual que é a palavra aqui que com H vira outra? A palavra fila, né? Fila, sem o H é fila. E se eu acrescento o H no meio da palavra, vira filha, vira uma nova palavra. Se da bolha ele escapar, uma bola vai virar. Então, novamente, temos aqui uma palavra, né? Um conjunto, uma dupla de palavras que com o H é uma palavra e sem ele muda completamente o sentido. Então, nós temos bolha com H no meio e bola. E diferença é só o H, né? Se eu tiro o H de bolha, vira bola. Se o bicho perde o H, com um bico vai ficar. Bicho com o H. E se ele perde o H, vira a palavra bico. Hoje com H se fala. Sem H é uma falha. Então, fala e falha.
Novamente, temos o H intruso aqui, né? No meio da palavra, ele muda a palavra, vira outra, né? Fala antes e agora falha. E por último, ora escrita sem H, ora bolas vai ficar. Então, nós temos hora escrita com H, né? Palavra hora, de relógio, das horas, que é escrita com H, e sem H vira outra palavra, vira uma expressão, né? Expressão hora, bolas. Né? Então, H na palavra hora dá um sentido e sem o H vira outra palavra, vira a palavra hora de hora bolas. Então, olha só, que danado esse H, né? Ele muda completamente o sentido das palavras, ele transforma as palavras em outras. E nós vamos entender um pouquinho melhor como que funciona esse uso do H na língua portuguesa. Vamos relembrar algumas coisas. Como nós usamos a letra H? Você lembra que no início das palavras da língua portuguesa, a letra H não representa nenhum som? Lembram disso? Que o H é uma letra que não tem som no início das palavras? Nesse caso, quando o H está no comecinho da palavra, nós pronunciamos apenas o som da vogal que acompanha o H. Então, nós pronunciamos A, E, I, O, U, certo? Quando o H acompanha as palavras no início. Então, vamos entender melhor através de exemplos. Harpa. A palavra harpa tem um H aqui no começo, certo? Mas o H ele não tem som. Ele tem o som da letra que ele acompanha, que no caso é a letra A. Então, o H, no início da palavra, tem o som da vogal que ele acompanha, que é a vogal A. Harpa. Agora, outro exemplo de palavra que inicia com H. Hipopótamo. Hipopótamo, novamente, o H vem no início da palavra, mas ele não tem som, ele tem o som de I, porque é a letra que ele está acompanhando, né? O som de I, de hipopótamo, vem por causa da vogal I e não por causa do som do H, certo? Então, o H ele não tem um som próprio no início das palavras. Mesma coisa na palavra herói. Herói também, o H está aqui no início da palavra, ele acompanha a vogal E, então ele tem o som do E, herói. Mesma coisa, história. História, o H no início da palavra, seguido do I, ele representa o som, né, o H, da vogal que ele acompanha, no caso o I, então história. Hotel, inicia com H, mas leva o som do O, da vogal O, que o acompanha. Mesma coisa que hortelã, também leva o som do O, né? Da vogal O, que o acompanha. Outro exemplo, havaianas, horas, também são palavras que têm no início a letra H, e esse H não representa som, ele representa o som das vogais que o acompanham, no caso, havaianas, o A, e horas, o O, né? Homem também é uma palavra que inicia com a letra H. Humildade, outra palavra que inicia com a letra H. E este H, ele leva o som das vogais que estão junto a ele. No caso, humildade também, uma palavra com o som de U no início, né? Porque o H acompanha o U. Então, eu tenho um H com som de U, humildade. Hortência, horta, certo? Também são palavras que têm no início a letra H e essa letra não tem som nenhum. Essa é uma regra, né, da língua portuguesa. As palavras que iniciam com o H sempre vão ter o som da vogal que acompanha o H. Hospital, H-O, som de O, né, de O. E helicóptero, também, som de E, que é a vogal que acompanha o H. Prof, você disse que o H ele nunca é pronunciado no início das palavras.
certo? Mas tem palavras que começam com H, onde a gente pronuncia o H de uma forma diferente, ele não tem o som da vogal. Por que isso acontece? Então, existem palavras no nosso dia a dia em que nós pronunciamos realmente o H, porque elas não são palavras de origem da língua portuguesa. Todas as palavras da língua portuguesa que iniciam com H, o H não é pronunciado, isso é uma regra. Mas nós temos palavras de origem inglesa, que são bem presentes no nosso vocabulário. Por exemplo, a palavra hobby, que vocês já estudaram com o professor Elton, lembram? Em inglês, vocês conversaram sobre hobbies, né? Na palavra hobby, notem que nela nós fazemos uma pronúncia de H. Eu não falo hobby, né? O H não tem o som do O. Por quê? Porque no inglês, o H tem som, ele não é uma letra sem som como no português. Então, quando eu falo hobby, eu faço a pronúncia de ho, né? O H, ele tem um som. Porque a palavra hobby, que são coisas que a gente gosta de fazer em tempo livre, no lazer, ela é de origem inglesa. Um outro exemplo de palavras que nós falamos na língua portuguesa que iniciam com H e que esse H é pronunciado. A palavra que nós no português falamos comumente hamster, né? O bichinho de estimação. Na verdade, a gente fala hamster, mas no português a gente geralmente fala hamster. Então, hamster é uma palavra que nós falamos na língua portuguesa, inicia com H e o H é pronunciado. Mas por quê? Porque a origem da palavra hamster é inglesa, não é portuguesa, né? Da língua portuguesa. Por isso que nós fazemos a pronúncia do H, certo? Então, hamster, eu faço a pronúncia do do H, né? O hamster. Eu pronuncio o H, mas porque é uma palavra inglesa, certo? Entenderam isso? Então, vamos seguir. No início das palavras, a gente falou que o H não é pronunciado quando a palavra é de origem portuguesa, da língua portuguesa. Mas, quando o H aparece no meio das palavras, ele se junta com outra letra e forma um som específico. Então, vamos ver. No meio das palavras, o H, ele pode se juntar com o C, CH, formando o som de sh. O H pode se juntar também com o L, formando o LH, que tem o som de lh. E em muitos casos, o H também pode se juntar com o N, formando o NH, que tem o som de nh. Veja o pequeno vídeo a seguir que fala sobre esses diferentes sons que a letra H tem. Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra H. Oi, amigos! Hoje eu vou falar sobre mim, a letra H. Eu sou uma letra muito especial. Vamos começar pelo meu som. Vamos lá, repitam comigo. Brincadeira! Eu não tenho som. Eu sou uma letra muda. Quando as vogais me acompanham, o meu som é assim. Repitam comigo. A, E, I, O, U. Posso contar um segredo para vocês? Se antes de mim tiver um C, o meu som é assim. Shhh. Olhem o som que tem com as vogais. Chá, xé, xi, xó, chu. E se eu tiver um N antes de mim, o meu som é assim. Nh. E se vier com as vogais, fica assim. Nha, nhé, nhi, nhó, nhu. Muito bem! Viram só? Então, vamos para alguns exemplos. Palavras com CH, que tenham CH. Palavra chave, né? O H com o C fazer esse som de chave. Mochila,
o C e o H juntos, com o som de sh. Chocolate, chapéu, todas com o som de sh. Cachorro, sh. Cachorro, sh. Chuva, também com o som de sh. O C e o H juntos formam um som específico, certo? Agora, palavras com o LH. O H junto do L, né? Milho, lho. H e L formam um som de L. A nossa amiga lhama, também. L e H juntos, som de L. Telha, som de L. Folha, L. L e H juntos. Também alho e mulher. Todas com LH, que representa esse som específico de L. O H ele se junta com outras letras e forma um som diferente, um som especial. Agora, palavras que tenham o N junto do H. Ninho, nho, nho. Som de nh, ninho. Unha, também o som de nh. O H com a letra N. Galinha, nha. Golfinho, todas com o NH. Rainha. No caso aqui na foto, a rainha do Reino Unido, Rainha Elizabeth. E também castanha, também com o NH. Então, agora que nós já conversamos um pouquinho sobre a letra H ser uma letra maluquinha, que ora não tem som, ora forma um som novo, certo? Você vai responder as questões 2 e 3 lá da página 53 da apostila do livrão em língua portuguesa, certo? Você vai responder essas questões do livrão a partir do poema do Pedro Bandeira, Maluquices do H, certo? E depois, ainda sobre o tema da letra H, você vai responder também a questão 3, letras A, B, C e D, lá da página 23 do livro de atividades em língua portuguesa. Então, você vai responder as questões do livrão sobre a letra H e também do livro de atividades. E depois de você ter respondido, você vem aqui acompanhar a correção dessas atividades, certo? Então, dá um pause no vídeo e depois que você respondeu, venha fazer a correção. Então, vamos lá. Correção das questões 2 e 3, lá da página 53 do livrão em língua portuguesa. Então, vamos lá. Questão 2, logo abaixo do poema do Pedro Bandeira, Maluquices do H. De acordo com o poema, o H muda tudo de repente. Inclua a letra H no local adequado e transforme as palavras a seguir em outras palavras. E a dica era: todas as palavras aparecem no poema. Então, a palavra K. Se nós acrescentarmos um H, vira a palavra chá, certo? Que aparece lá no poema. Sono. Se nós acrescentarmos o H, se transforma na palavra sonho. Lembram os sons do NH, o NH e do SH, do CH que nós vimos hoje. Depois, galo. Com o H, vira galho. O LH aqui, né? O som de L. Vela, vira velha. Com LH. Fila, vira filha, com H. Bola, com H, se transforma em bolha. Bico, com H, se transforma em bicho. Som do sh. Fala, com H, falha.
LH. E hora, com o H, vira hora também, né? Porque o H está no começo da palavra, ele não vai ter som. Mas, nesse caso aqui, a escrita diferente me dá a informação de que aqui eu estou falando em hora de relógio e aqui eu estou falando de hora da expressão hora, hora ou hora bolas, certo? Então, aqui é uma expressão e aqui é hora de relógio, de horário, ok? Questão 3. Desembaralhe as letras e descubra a letra que falta para completar as palavras. Dica: é sempre a mesma letra que falta. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma aranha. Então, desembaralhando as letras. A, R, Nha. Eu tenho aqui o N. E quem que está faltando? A letra H, né? Justamente a letra H que nós estamos estudando. Então, aranha. NH. Próxima imagem, coelho. Então, desembaralhando as letras. Co, e, lho. Como é que faço lho? L, H, O. L, H, O, lho. LH, a letra que falta é a letra H, certo? Próxima imagem, cachorro. K, Xô. Opa, aqui nós temos a letra H, né? O CH. A letra que falta era o H. Cachorro. CH. E aqui, por último, golfinho. Falta a letra H também, né? No NH. Golfinho. Para escrever o nho, eu preciso do H que está faltando no meio dessas letras de cima. Golfinho. E que letra faltou para completar as palavras? A letra H. Em todas elas, nós não tínhamos o H aqui, que era necessário para escrever essas palavras, ok? Agora, então, nós vamos lá para o livro de atividades, na página 23, onde nós tínhamos também a questão 3, que falava sobre a letra H, nas questões A, B, C e D. Então, vamos lá. Letra H, lá na página 23. Questão 3. No poema, há palavras escritas com a letra H. Copie essas palavras. Então, vamos lá ler novamente o poema para relembrar. Bola de gude. Coloridas, brilhantes, verdes, vermelhas, azuis. Parecem diamantes. Pedras mais que preciosas, parecem pedaços de mar. É o tesouro do menino, e brilham dentro dos bolsos até que outro menino junte com ele as suas bolas de gude. No chão de terra, uma verdadeira guerra se arruma. Então, tínhamos que localizar neste poema as palavras que tinham H. Então, vamos ver aqui no primeiro verso. Brilhantes, uma palavra que tem H. No segundo verso, vermelhas, outra palavra que tem H. Terceiro verso, parecem diamantes, não tem. Quarto verso, também não tem. Quinto verso, também não. Sexto verso, também não. Sétimo verso, brilham. Oitavo verso, não tem. Nono verso, também não. Décimo verso, a palavra chão. E 11º e 12º também não temos, certo? Então, as palavras com H que nós tínhamos no poema eram brilhantes, vermelhas, brilham e chão. Essas 4 palavras, certo?
Questão A. Em quais situações a letra H apareceu nas palavras do poema? No início da palavra? Não, né? Nós não temos nenhuma palavra que inicia com H, então essa não é a opção. Junto com o L, temos aqui o H junto com o L em uma dessas palavras? Temos, né? Brilhantes, o H vem junto do L. Vermelhas, o H vem junto do L. E brilham, o H vem junto do L. Então, essa alternativa a gente poderia assinalar. Junto do N, tínhamos alguma palavra que tem NH? Não, né? Então, essa alternativa também não. E junto do C, tínhamos alguma palavra com CH? Tínhamos, né? A palavra chão tem CH, então este quadrado também a gente poderia assinalar, marcar. Questão B. Complete as palavras com a letra H e leia as palavras formadas. Então, primeira palavra hipopótamo, com H, hipopótamo. Depois, minhoca, NH, minhoca. Canhoto, NH, som de nh. Helicóptero, H no início da palavra, sem som, acompanhando a vogal, fica com o som de E, a vogal E que o H acompanha. Cachorro, cachorro. Hora, homem. História, chocolate. Hoje, borracha. Chapéu, milho. Hortelã, palhaço. Hotel, pamonha. Harpa, chá e hálito. Todas as palavras com H, ou no começo ou no meio, certo? Depois, na letra C, vocês tinham que copiar as palavras em 2 grupos, de acordo com as etiquetas. Então, numa etiqueta tinham as palavras que iniciam com a letra H e na outra as palavras que tinham H no meio. Então, as palavras que iniciam com H: hipopótamo, helicóptero, hora, homem, história, hoje, hortelã, hotel, harpa e hálito. Todas essas iniciavam com H, né? E o som, então, era da vogal que o acompanhava. Depois, nós tínhamos os casos das palavras que tinham o H no meio. Eram elas minhoca, canhoto, cachorro, chocolate, borracha, chapéu, milho, palhaço, pamonha e chá. Essas eram as palavras que tinham H no meio, certo? Que não iniciavam com H. Depois, na letra D, perguntava: a letra H é pronunciada no início da palavra ou no meio da palavra? Ela é pronunciada no meio, certo? Inclusive, ela forma um som específico que a gente aprendeu hoje. O nh, o lh ou o sh, certo? Ou CH, ou LH, ou NH, né? Então, o H, ele é sempre pronunciado quando está no meio da palavra. No início das palavras, o H não é pronunciado. Estava fácil, né, pessoal? Bem tranquilo. Então, pessoal, aqui termina a segunda parte da nossa tarde de estudos de hoje, nas atividades do H. E a terceira parte, a quarta parte, a prof vai explicar no próximo vídeo, que é uma parte mais tranquila, um pouco mais curtinha, tá bom? Então, acompanhe o próximo vídeo, que é a parte 2 da explicação de hoje, no vídeo a seguir.